autodiagnóstico nas redes sociais e o problema de uma saúde pública. É isso que a gente vai falar no programa Vivências de hoje. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Seja muito bem-vindo a esse espaço e esse momento terapêutico. A gente pode falar assim? Podemos, né? Um momento terapêutico, um momento onde a gente reflete junto. E eu te espero, tá? Eu espero você me mandando sugestões, me falando se está fazendo sentido para você. Entre em contato comigo, @psicóloga Ana Gláucia Lima, que a gente conversa. Você sabe que você tem acesso a mim, tá bom? Seja muito bem-vindo a este momento e eu quero refletir com você algo extremamente preocupante, além de importante e relevante, algo preocupante, que é o autodiagnóstico em saúde mental pelas redes sociais. Você já fez isso? Não mente para mim. Não mente para mim. Você já tô com esse sintoma, parece que eu tô com uma palpitação, parece que eu tô meio com uma sudorese excessiva. O que eu tenho? Aí você vai lá numa plataforminha lá e fala: estou sentindo isso e isso. O que eu tenho? Aí a plataforma vai lá e fala: você tem um transtorno de ansiedade generalizada. Você tem uma síndrome do pânico. Pessoas com esse sintoma apresentam tal diagnóstico psicopatológico. Você já fez isso? Não tô aqui para te julgar se você já fez. Tô aqui para te alertar sobre esses autodiagnósticos. Eu acredito, gente, eu trabalho com internet, eu amo internet, eu atendo pela internet, né? Vocês sabem disso. Eu produzo conteúdo, estou aqui também, porque aqui a gente está na TV, a gente está também na internet. Eu vejo meus sobrinhos pela internet, enfim. Eu acredito que a internet, ela é, assim, algo poderosíssimo e de muito alcance para nós. E tá tudo certo, a gente precisa realmente utilizar dessa ferramenta. Mas, como tudo na vida, a gente precisa olhar de uma forma saudável. Tem muita coisa na internet que é insalubre, ou seja, não é saudável. E a gente precisa ter um filtro, a gente precisa ter maturidade para isso. Por isso que crianças não podem ter acesso à internet, porque crianças não têm maturidade para estar diante de vários conteúdos que são bombardeados para a gente. Se a gente tem dificuldade de fazer um filtro, que dirá uma criança, um pré-adolescente e um adolescente? Então, se você é uma criança, um pré-adolescente ou um adolescente, saiba que a tia Ana não recomenda a internet de uma forma sem monitoramento e supervisão para você. E se você é um adulto e tem crianças na sua família próximos de você, reitero a minha não recomendação da internet sem supervisão e monitoramento para crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Lembrando que a adolescência vai até 25 anos, 24, 11 meses e 30 dias, tá bom? Se nós temos dificuldade de fazer esse filtro, imagina quando a gente vai para um contexto de saúde mental, gente. Quando dentro de um contexto, isso é importante dizer, de saúde mental, nós estamos bem vulneráveis emocionalmente, né? Então, para nós irmos na internet e buscarmos, olha, estou com esse sintoma tal, é porque eu já estou extremamente vulnerável, concorda? Porque senão você não estaria nem procurando isso. Porque você estaria procurando roupa para comprar. Se você está indo assim, é porque você está vulnerável. E se estamos vulneráveis, nossa crítica já está um pouco mais instável, né? A gente costuma ficar mais suscetível a algumas situações. E quando a gente vai buscar isso na internet, vem um bombardeio de coisas. Por quê? Porque na internet tem bastante conteúdo sobre saúde mental, sobre saúde em geral e sobre diversos assuntos. Na internet tem bastante conteúdo.
E aí, esses conteúdos, eles entram em contato com uma pessoa vulnerável e que começa a ser uma esponja. Eu tenho isso, eu pego isso, e começa a entender que tem tudo isso. E aí, aparecem os autodiagnósticos. E depois dos autodiagnósticos, o desenvolvimento e prognósticos desses diagnósticos. Eu quero que você entenda que é extremamente importante termos conteúdos na internet de saúde mental, saúde física, biológica, saúde em geral e diversos conteúdos. Mas nós precisamos consumir com muita responsabilidade, porque uma coisa é uma informação, outra coisa é um diagnóstico. Existe uma diferença entre você ler sobre um TAG e você ter um TAG. O que é TAG, Ana? Transtorno de ansiedade generalizado. É muito diferente de você ler sobre TDAH e você desenvolver, ter um TDAH e um TDAH na família. Sabe uma coisa um diagnóstico que as pessoas, elas leem alguns sintomas e acabam aí diagnosticando os outros? Transtorno de personalidade narcisista. Hoje, fulano é narcisista. Saiu até músicas sobre isso. Borderline, saíram músicas aí também sobre transtorno de personalidade borderline de uma forma muito pejorativa e irresponsável, né? Nós precisamos saber a diferença, gente, entre informação e diagnóstico. Vou fazer uma analogia com você. Você procura uma planta de engenharia civil, uma planta para fazer uma reforma no fundo da sua casa, tá? Você trabalha, sei lá, no comércio, ou você trabalha em outra frente, em administração, enfim. Aí você procura uma planta de um modelo de reforma do fundo da sua área de lazer. Você vai fazer? Peguei essa planta, eu vou lá fazer. Você vai subir essa área de lazer? Por que não vai subir? Você não pegou na internet? Não tem um passo a passo ali? Por que você não vai subir? Agora, por que quando você lê sobre um diagnóstico, você pega para você e eu tenho isso, eu vou até numa farmácia clandestina comprar uma medicação porque eu tenho isso? Por que é diferente? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, gente, com essas informações que se tornam diagnóstico. Para a gente fazer diagnóstico psicopatológico ou qualquer outro diagnóstico dentro da saúde, nós precisamos de muita avaliação clínica. Muitos diagnósticos, eles, por exemplo, um diagnóstico de transtorno de humor, de uma possibilidade de um TAB, transtorno afetivo bipolar, ele tem até exames clínicos que fazem, que vão mensurar lítio no organismo do indivíduo, entende? Porque quem altera o humor, um dia ela tá bem, outro dia ela não tá bem, isso não é transtorno bipolar não, gente. Isso é uma alteração de humor que você pode ter até sem base psicopatológica, por conta de uma contemporaneidade extremamente estressante que a gente está vivendo hoje. Então, nem tudo é psicopatológico e nem tudo não é psicopatológico. Por isso que nós, profissionais da saúde, estudamos tanto para darmos um melhor atendimento para vocês. Então, quando a gente vai falar sobre diagnóstico e psicodiagnósticos, esse movimento ele é feito muito delicadamente, com muita atenção, com vários encontros e um diagnóstico clínico, inclusive. Não é um diagnóstico feito ali, acabou. Por que isso traz problema? Porque, em primeiro lugar, que a gente acaba normalizando algumas coisas, a gente acaba tratando algo sério, uma psicopatologia séria, como algo pejorativo. A gente acaba fazendo diagnósticos errados e a gente acaba se rotulando, a gente acaba rotulando o outro, a gente acaba não procurando um tratamento correto, a gente acaba consumindo pseudos e pseudociência e norteando a nossa vida através de pseudociência. Isso só traz prejuízo na nossa vida pessoal e no nosso cotidiano, na nossa vida social. Informação, maravilhoso. Leia a leitura
Não é escrita terapêutica, escrita terapêutica também. Mas a leitura, você passar textos para os pacientes, passar artigos científicos para o paciente é terapêutico. Porque o conhecimento é terapêutico, né? Faz parte da psicoeducação. Isso é extremamente importante. Mas você pegar aquele conhecimento, tudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, a gente de primeira, a gente já começa uma distorção cognitiva que se chama rotulação. Que você coloca um rótulo em si mesmo ou no outro. E trabalha conforme esse rótulo. Então, não necessariamente seja assim. Você sabe que por muito tempo, e abrindo assim uma questão pessoal para vocês, e eu acho importante para vocês entenderem que nós não estamos acima do bem e do mal. Por muito tempo eu me entendia como uma pessoa mais intolerante, mais brava, mais, não sei se comum, estupim curto. Porque eu ouvi de uma pessoa muito importante da minha vida dizendo isso, que eu era intolerante. Mas ela disse isso pra mim num momento em que realmente eu não tolerei o erro dela. Eu não tolerei, eu achei que era um erro. E eu falei, olha, você tá errado. Não é certo você fazer isso. Não, para, eu só tava brincando. Eu falei, não, tem coisa que não é brincadeira. Tem coisa que você mexe com o outro. Tem coisa que é sério. Tem, né, até no senso comum, toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Então não é brincadeira. Você tenta, sublimar para falar aquilo que você gostaria de falar e fazer. Então eu acredito que você está errado. Você pediu minha opinião, eu estou te dando. Você está errado. Nossa, como você é intolerante. Você é muito tolerante, só você tá certa. Eu ouvi isso. E disse, não é sobre mim, é sobre o que você tá dizendo. Enfim, essa pessoa colocou um rótulo em mim de intolerante, que eu levei pra minha terapia. Porque eu sempre me achei intolerante. E aí, discutindo, não sou intolerante. Com algumas coisas, talvez, eu seja mais rígida e firme. Mas não, intolerante é uma pessoa inflexível. Eu não sou inflexível. Entende? Você entendeu agora o problema que é você vestir uma roupa que não é sua? O problema que é você tentar calçar um casaco que não é seu, vestir um casaco que não é seu, calçar um sapato que não é seu? O quanto que aperta, o quanto que distorce, o quanto que machuca, o quanto que muda até sua visão de si mesmo dentro de uma tríade cognitiva, como eu me vejo, eu vejo o outro, o mundo e o futuro. Como muda isso? Então, muito cuidado com esses autodiagnósticos, né? Hoje, nós trabalhamos muito com a questão assim do tá muito rápido, é muito fácil, a IA tá aí, dominando, e que bom, temos que, né, estar perto da IA, da inteligência artificial mesmo, ela tem muito a agregar na nossa vida, mas agregar, não estar no lugar, agregar, não substituir muitas coisas. Algumas, tudo bem, outras não, né? Então, diagnóstico, tratamento, um acompanhamento, gente, muito cuidado com isso. Eu faço terapia pela plataforma tal. Muito cuidado com isso. O crescimento está na relação. Nós não conseguimos estabelecer uma relação, né, com o IA, com o computador. Nós conseguimos buscar algumas respostas, mas estabelecer relação a gente não consegue. E o psicodiagnóstico e o diagnóstico está na relação. Então, se você procurou na internet, achou que você tem um TAG, um TDAH, um autismo, desconstrói e vá procurar ajuda especializada para isso. Uma das causas desse comportamento de autodiagnóstico nas redes sociais que a gente percebe é a dificuldade, né, de acesso a profissionais de saúde. A gente entende que isso é um problema realmente de saúde pública e a gente precisa trabalhar para isso. E a gente tem que, de alguma forma, desenvolver políticas públicas, e aqui fica até uma provocação para desenvolvermos políticas públicas que contemplem mais pessoas dentro da área da saúde mental. Entretanto, essa não pode ser uma justificativa para você se colocar tanto em risco assim. Porque é um risco. Uma vez que você se rotula ou veste um diagnóstico errado, isso é extremamente complicado. Ou às vezes quando você veste um diagnóstico que você nem tem. Por que todo mundo tem que ter um diagnóstico, gente? Fala pra mim.
Por que todo mundo tem que ter uma psicopatologia? Não. E por que todo mundo que faz terapia tem que ter uma psicopatologia? Não, também. Nós fazemos terapia para nos conhecer, para nos desenvolver, para ter um momento para desopilar, para ter um momento para refletir. Lembra da reflexão que eu falo que é sempre importante? Então, pense sobre isso, reflita sobre os seus comportamentos, critique os seus comportamentos e procure, de fato, alguém especializado na área. E se você for consumir também dados e informações, que sejam de pessoas especializadas e que não seja pseudociência, porque senão a gente acaba norteando a nossa vida sem evidências, sem bases científicas. Isso é um erro, isso pode te trazer muitos prejuízos pessoais e sociais. Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que você fique bem, que você reflita, critique seu comportamento, porque aqui a gente preza por uma vida que vale a pena, uma vida saudável. É isso que a gente quer, isso que eu quero para mim, isso que eu quero para vocês. Fique bem e a gente se vê. Um grande beijo.